Deus abençoe todos e todas grandemente hoje, neste dia, mais um domingo que nós estamos aqui para agradecer a Deus e para honrar a Deus, para orar a Deus e dizer para Ele muitas coisas, contar para Ele muitas coisas, pedir para Ele também. Então hoje nós vamos nos entregar para Deus com todo o nosso coração, alegres, cheios de otimismo, com o nosso coração sincero diante dele, com o amor que nós temos que ter pelo nosso Deus e o respeito, o temor, para que desse jeito o nosso Deus também, todos os dias, esteja de olho em nós e Ele preste atenção em nós e nas nossas necessidades, que Ele ouça as nossas orações. Então hoje nos reunimos, nós afastamos esse tempo para dedicar para Deus com todo o nosso coração e a nossa alma. Em alguns lugares, alguns países, algumas cidades, a igreja já abriu segunda, terça e sexta para os irmãos irem no louvor. Por enquanto, eu acho que não estão impondo as mãos neles, nem dando profecia, eu acho. Mas os irmãos estavam sentindo muita falta dos louvores na congregação, então eles estão muito felizes e contentes nos lugares onde já estão se reunindo. Eu acho que é só 30% da igreja que está se reunindo, outros lugares é 50%, mas já estamos muito mais felizes, estamos começando novamente e pedindo para Deus, para Ele nos permitir voltar a normalidade e nos congregar que nem antes e assistir os ensinamentos e os estudos bíblicos e ir no louvor, onde também vamos ter profecia e vai ter a manifestação dos dons espirituais, a imposição das mãos, porque isso o que faz a igreja e o que anima a igreja e fortalece ela é os dons espirituais. Sem Deus e sem os dons espirituais no mundo, nenhuma congregação conseguiria ficar em pé, conseguiria seguir em frente, nem existir. Porque faz falta a mão de Deus e a guia de Deus. A orientação dos seres humanos não é tão poderosa. Então, nós ficamos alegres porque em alguns lugares os irmãos já têm aquela alegria de ter o tempo e o lugar para louvar o Senhor. E nós confiamos que isso aqui vai acabar logo e Deus vai nos ajudar. E hoje vocês podem se sentar, podem ficar confortáveis nas suas casas. Todos vocês sejam bem-vindos e eu cumprimento mais uma vez todos os irmãos e as irmãs e as pessoas que estão assistindo hoje, estão nos ouvindo, todos os que se congregam desde a Alasca até a Patagônia, não é? Porque na Patagônia nós temos um grupo formoso também que ama as coisas de Deus e buscam a Deus. Eu cumprimento todos vocês. E eu cumprimento também os irmãos que estão congregados nos diferentes lugares nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, no Japão, nas Filipinas, nas ilhas. Bem, eu cumprimento todos vocês, também cumprimento os irmãos do Sul, Paraguai, Uruguai, o Chile. Eu cumprimento todos. E Deus está olhando para todos nós. Então hoje, com o nosso coração aberto, vamos cantar para o Senhor o hino 203, que chama Eu Sou Feliz. Quem não é feliz com o nosso Deus? Com o nosso Deus nós somos felizes. 203, vamos cantar para o Senhor. E vocês lá, com toda alegria, cantem e prestem atenção à mensagem do hino. Bem, vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy
soy feliz, yo soy feliz desde que Cristo me redimió. Cuando desalentado me encuentro en esta vida, con el alma imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo, para poder aguantar el cruel dolor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Eres Jesús el lirio que perfumó mi vida, me libraste de toda iniquidad. Pusiste en mi boca un canto de alabanza, mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacro santo amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras. Mas Cristo, tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. A glória e a honra seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor, porque Ele dá para nós, Ele nos deu o privilégio de conhecer Ele. E no dia de hoje nós vamos estar honrando o Senhor com um ensinamento que nós já demos muitas outras vezes, até nesses dias. Nós demos o ensinamento porque nós vamos falar sobre as parábolas, do jeito como nosso Deus falou na antiguidade. Ele falou por meio de muitas metáforas, ilustrações, representações. Deus usou muitas figuras. As ilustrações, as parábolas, os provérbios. Deus usou aquilo para falar com a humanidade e para falar com o povo. E o Senhor Jesus, quando ele veio pregar o seu evangelho, ele também usou aqueles provérbios, aquelas parábolas, aquelas figuras. O Senhor também falou, ele falou desse jeito para que só conseguissem entender aquelas pessoas que tivessem um coração disposto para Deus. Eles eram os únicos que conseguiam entender e compreender os ensinamentos e a doutrina. E o Senhor também, hoje, o Espírito Santo, e o Senhor, Ele dá sonhos para nós, e nos sonhos, às vezes, Ele fala conosco por meio de figuras, de símbolos, de representações. Ele fala para nós por meio de metáforas. E nós temos que ter
uma mente bem acordada, bem inteligente para conseguir interpretar. Quando ele dá visões para nós também, ele fala por meio de todos aqueles símbolos, aquelas representações, e às vezes nós não entendemos. Só até que as coisas acabam se cumprindo é quando nós conseguimos entender: aquele sonho que eu tive foi aquela coisa, aquela visão que eu tive, eram essas coisas que iam se cumprir na minha vida. Mas o Senhor Jesus também, quando ele veio e pregou, ele dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Querendo dizer que a palavra dele era para as pessoas que realmente desejavam conhecer os caminhos de Deus, para aqueles que acreditavam nele e estavam dispostos. E o que é se dispor? O que é se dispor? Ficar atento e aceitar, acreditar, confiar e tentar que aquele ensinamento que nós ouvimos e a bênção de Deus que nós estamos vendo consiga chegar no fundo do nosso coração, para nós conseguirmos agir, fazer as coisas, cumprir tudo e agradar a Deus. É isso que nós chamamos de dispor o coração para Deus. E o Senhor Jesus, quando ele pregou por meio de muitas parábolas, só as pessoas que tinham um coração disposto eram as pessoas que conseguiam entender e receber o ensinamento. E ao mesmo tempo, eles recebiam a bênção de Deus. Então agora vocês já sabem o que é se dispor. É acreditar e fazer, agir, aceitar, mudar também. Quando o Senhor fala conosco, Ele nos ensina muitas coisas e aí nós começamos a mudar nossa atitude. Nós começamos a viver uma vida melhor, uma vida diferente, a nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo errado, porque nós precisamos da doutrina, precisamos aprender todos os dias, precisamos ouvir a palavra do Senhor e aprender. Porque não é suficiente só ouvir um ensinamento, temos que continuar ouvindo e ouvindo. E o Senhor, o Espírito Santo, tem razão quando ele fala para nós as mesmas coisas sempre. Ele repete e repete para nós, porque ele sabe que, como seres humanos, nós esquecemos ou não entendemos e acabamos não fazendo. E aí, acabamos caindo num erro. Muitas vezes perdemos as bênçãos do Senhor porque Ele se afasta de nós e nós não sabemos por quê. E é porque estamos fazendo alguma coisa errada. Quando o Senhor fala para nós nos examinarmos, olharmos para a nossa vida e nós acabamos passando batido as coisas más que fazemos na nossa vida e não percebemos que estamos prejudicando a nossa vida espiritual e ao mesmo tempo as outras pessoas, machucando elas. Quando nós agimos desse jeito, o diabo, ele tá de olho, ele tá olhando para nós e aí ele vem em nós para apoiar aquelas ações erradas e pensamentos errados que nós temos. E aí onde o diabo consegue nos vencer e ele ganha de nós. E essa é a nossa luta diária. Todos os dias nós lutamos contra o inimigo e as hostes espirituais, sobrenaturais. Por causa disso, nós precisamos orar constantemente, precisamos louvar e glorificar o Senhor constantemente, porque pela nossa carne fraca, nós podemos acabar perdendo as bênçãos do Senhor. E hoje, então, como eu disse para vocês, vamos falar novamente sobre as parábolas, porque nós ficamos alegres quando lemos as parábolas que o Senhor Jesus usou aquele método para ensinar o seu evangelho e ensinar sobre o reino dos céus. O Senhor sempre disse: o reino dos céus é semelhante àquilo, o reino dos céus é semelhante ao outro. Então, nós curtimos muito e vamos abrir a nossa Bíblia hoje. Hoje não vamos ler tantos versos, vamos ler só um capítulo que temos de parábolas e vamos analisar as parábolas nele. Mateus 13. Nós vamos ler hoje Mateus 13. Vamos ler do verso 1 até o 35, mas vamos ser felizes
no Senhor, porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam, que perguntam de novo para mim o que significa aquilo e por que não. Então, Mateus 13, desde o verso 1, diz que quando ele saiu pregar o seu evangelho lá em Jerusalém, fala a Bíblia que muitas pessoas seguiam ele. E o Senhor ia pregar também na praia, à beira do mar. Ele ia à beira do mar pregar. Ele subia numas montanhas que não eram tão altas. Ele subia lá para pregar. Ou talvez ele sentava embaixo de alguma árvore para pregar. Ele usava também as ruas, os cantos, as sinagogas. E o Senhor sempre pregava a palavra dele desse jeito. E ele sempre tinha ouvintes, pessoas que seguiam e ouviam ele, além dos seus apóstolos, é claro. E no meio deles também tinha os inimigos do Senhor, aqueles que o Senhor sempre fala nos Salmos, aqueles ímpios, o ímpio e os seus seguidores, as pessoas que não acreditam e não confiam, que negavam a palavra de Deus e não acreditaram no Senhor Jesus e viraram os seus inimigos. Eles eram pessoas muito visíveis, como por exemplo, os fariseus e os saduceus, os mestres da lei. E eles também iam atrás do Senhor, mas não para aprender a doutrina, nem para louvar e glorificar a Deus. Eles iam atrás dele só para ver se o Senhor falava alguma coisa errada para conseguir acusar ele com as autoridades. Era por causa disso que eles iam atrás do Senhor ouvindo os ensinamentos dele. E no capítulo 13, no verso 1, diz: Naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e assentou-se junto ao mar. E juntou-se a ele muita gente, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então vamos imaginar o Senhor. Ele sentou num barco e as pessoas estavam na praia. Nós agora conseguimos imaginar onde que as pessoas estavam e onde que o Senhor estava pregando com o megafone dele, porque naquela época eles tinham uns tipos de megafones que eles faziam para que pudesse ser ouvida a voz deles desde longe. E no verso 3 fala: E lhes falou de muitas coisas por parábolas, ou por provérbios. Provérbios e parábolas é a mesma coisa. As representações, as figuras, as alegorias, as semelhanças. Tudo aquilo é igual, são as figuras retóricas. E é o que o Senhor usou tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Aqui o Senhor fala que ele falava com eles por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Ele disse: o semeador saiu a semear. E vocês já conseguem imaginar aqueles que conhecem o campo, aqueles que já tiveram a oportunidade de ir em chácara e em plantações, ver como semeiam, como plantam as sementes, porque nós temos nas nossas cidades principais, no mercado, todos os produtos, mas nós não conseguimos imaginar o processo pelo qual passou aquela comida aquela fruta, aqueles vegetais que você consegue comprar no mercado e comer. Você não consegue imaginar o processo lá no campo, lá na terra, com os semeadores, os que colhem, os que semeiam, os que colhem. O Senhor diz aqui, então: o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho. Porque com certeza ele estaria semeando, plantando trigo, ou cevada, ou centeio. E essas sementes, o jeito como as pessoas plantam elas é que elas jogam elas com força. Eles vão caminhando e jogando as sementes e elas caem no chão. Por causa disso, fala que parte da semente caiu junto ao caminho. Porque
eles não têm que fazer um processo de cavar um buraco e colocar lá dentro. Eles só preparam a terra e começam a espalhar a semente e começam a jogar ela, como nós quisemos entender. E aí as sementes caem na terra. É o jeito como eles acabam semeando, plantando o trigo, a cevada, o centeio, aquelas sementes pequenas. E fala que enquanto aquele semeador estava jogando no ar aquelas sementes, fala que algumas daquelas sementes caíram junto ao caminho. E aí vieram as aves do céu e a comeram. Eu não vou explicar essa parábola aqui, porque mais na frente o Senhor Jesus mesmo que explicou a parábola dele. E na nossa vida, na nossa experiência que nós vivemos hoje, eu vou acrescentar um pouquinho mais ao respeito dessa parábola. No verso 5 fala: outra parte das sementes caiu em pedregais, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, nós vemos aqui que algumas sementes caíram junto ao caminho e as aves que comeram. E as outras, ela caiu nas pedras, mas ela morreu logo porque não tinha muita terra lá. E no verso 7 fala: e a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Sufocaram o brotinho daquelas sementes. Porque os espinhos roubaram tudo dela, o alimento, o oxigênio. E aí as sementes que tinham brotado morreram, murcharam. Porém, uma parte caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. E o Senhor disse no 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, quem estiver disposto, quem tiver o seu coração disposto para entender e compreender esse ensinamento aqui, tem que aceitar ele no seu coração, para que possa dar fruto, para que você possa agir e você comece a honrar e glorificar a Deus e seguir o caminho do Senhor. É isso que significa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos continuar no verso número 10. Melhor vamos passar para o verso 18, onde o Senhor ele explica a parábola do semeador. No verso 18 nós vamos, mas depois vamos voltar para outra parábola. No verso 18, o Senhor disse para eles: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouvir a mensagem do reino e não a entender, porque o Senhor estava lá pregando o seu evangelho e muitos não entendiam, muitos não entenderam, aliás. E aí então ele diz para eles: vem o maligno, que é o diabo, e arrebata o que foi semeado em seu coração. Fala aqui que a pessoa, homem ou mulher, ouvem a palavra de Deus. Eles ouvem com certeza alguma pregação, algum sermão, ou eles ouvem alguém que está tentando evangelizar eles, tentando falar para eles de Deus, que fala para eles: olha, na igreja que eu assisto, Deus se manifesta, e lá o Espírito Santo fala com a gente por meio dos dons espirituais, por meio do dom da profecia. E Deus, ele faz muitos milagres lá, porque eu já vi muitas curas, muitos milagres que Deus fez na minha igreja, onde eu vou, onde eu assisto. E Deus falou muitas coisas para mim na minha vida, ele fez muitas promessas para mim, e elas têm se cumprido todos os dias. E muitas pessoas vieram na minha igreja que estavam tristes, que queriam se matar, não queriam mais viver. Outros estavam tristes.
Outros eram escravos do diabo pela dependência química, por muitos tipos de pecados e de vícios, e eles foram na minha igreja e Deus libertou eles. Quando impuseram as mãos neles e oraram por eles, o Senhor fez um milagre na vida daquelas pessoas e eles foram libertos, eles tiveram paz, bênção, felicidade. Eu vi aquilo acontecer na minha igreja. Desse jeito, a pessoa está evangelizando alguém. E aí aquela pessoa, ela ouve o que o irmão está falando para ele da sua congregação. Isso é quando alguém ouvir a mensagem do reino. Quando uma irmã ou uma irmã, um homem, uma mulher estiverem evangelizando uma outra pessoa, contando para eles o seu testemunho da sua vida pessoal, daquilo que eles estão vivendo na congregação, do que eles viram e ouviram, aí está evangelizando ele, porque está falando para ele do evangelho. É isso que significa quando alguém ouvir a mensagem do reino de Deus, como fala no 19, e não a entender. E outros ouvem a palavra, a mensagem do reino e entendem. E eu já contei para vocês como que acontece quando uma pessoa conta para outra o que acontece dentro da igreja, o que o Espírito Santo faz conosco, que ele fala com a gente por profecia, por sonhos, por visões, que ele nos anima e ele nos consola e ele faz milagres com a gente. Ou também quando o pregador tá no púlpito, no palco, falando de Deus, pregando da palavra de Deus. Ou quando a pessoa, ela senta e ela recebe profecia e o Espírito Santo começa a falar com ela de todos os segredos do seu coração e os segredos que tem da sua vida pessoal. E aí Deus começa a falar com ela, lhe dar conselhos e orientar, falando: continua fazendo aquilo ou não faz isso, não pensa desse jeito, para de guardar no seu coração aquele rancor, aquela vingança, se afasta daquilo porque eu vou te dar a felicidade. Desse jeito, Deus fala com a pessoa e aquilo significa que ela está ouvindo a mensagem do reino. Então, de diferentes formas, as pessoas ouvem a mensagem do reino dos céus, de diferentes jeitos. E o Senhor dizia para eles, quando alguém ouvia a mensagem do reino e não a entender, vem o maligno. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ele está comparando quando o semeador, ele espalhou as sementes e uma parte caiu junto ao caminho. E aí vieram as aves, os pássaros e comeram aquela semente. Ele compara com a situação quando alguém ouvir a palavra de Deus, a mensagem do reino, e aí vem o diabo pegar, tirar da pessoa aquilo que foi falado para ela. E por que fala que foi semeado em seu coração? Porque quando a pessoa vem na congregação e ela recebe profecia pela primeira vez e Deus começa a falar para ela, no fundo do coração dela, dos segredos que ela tem, e lhe consolar e lhe dar uma orientação, lhe aconselhar sobre a sua vida, a pessoa começa a chorar. E ela fala: Deus está aqui, Deus realmente está aqui neste lugar e eu quero seguir a Deus, eu quero ficar aqui, eu quero continuar e eu quero voltar até. Eu vou voltar. Ou quando alguém conta para a pessoa o que eles estão passando na igreja, que Deus faz milagres e curas, que Deus me prometeu tal coisa e ele cumpriu. E aí a pessoa, ela começa a acreditar naquilo que a pessoa fala, que a outra pessoa fala, e fala: eu vou ir na sua congregação porque eu quero experimentar a mesma coisa. Então aquilo aparentemente entrou no coração dela. Entrou no coração, mas como a pessoa não entendeu direito, aí vem o diabo e arrebata. Tira dele aquilo que foi semeado no seu coração, que nem quando a semente caiu na terra, caiu junto ao caminho e vieram as aves e a comeram. E agora vamos ver o que aconteceu quando a semente caiu em pedregais, nas pedras, e ela começou a crescer. Mas como não tinha muita terra, não era muito fundo aquela terra, o sol queimou ela. Vamos ver qual comparação o Senhor fez aqui, no 20. O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra. Ouve a palavra e logo a recebe com alegria.
Isso é verdade. Quando nós evangelizamos alguém, quando nós falamos para alguém sobre Deus e nós contamos os nossos testemunhos e tudo que nós passamos na nossa vida e todas as bênçãos que Deus nos deu, as pessoas elas ficam alegres, elas ficam emocionadas, falam: meu Deus, que bonito, eu gostaria de ver exatamente aquilo, passar aquilo que você está passando. Eu gostaria de estar lá, eu quero ir lá. E aí a pessoa recebe a palavra com alegria, mas o que acontece? Aí Deus, o Senhor, compara com as sementes que caíram nos pedregais, no 21. Fala, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, pois ao chegar a aflição ou a perseguição por causa da palavra, que aí morreu um parente dela, ou ela ficou doente de câncer, ou ela sofreu um acidente, ou veio um momento de falência, ou ficou sem emprego, teve algum tipo de necessidade, qualquer coisa que gera aflição ou perseguição, alguma ameaça de ser sequestrado, ou de ter alguma ameaça contra a vida dela, fala... Por causa da palavra, das ameaças, por exemplo. Se você for naquela igreja, se você for naquela congregação, eu vou tirar de você a sua herança. Vou deixar você sem herança. Nem fala mais comigo, nem me chama mais de família, de pai, de mãe, porque você se converteu àquela congregação, àquela religião onde você fala que Deus fala. Então, é isso que significa a aflição ou a perseguição, dias maus que chegam à vida da pessoa, dias ruins que ela tem por causa das pessoas ficarem sabendo que ela está indo na igreja, por exemplo, que ela está acreditando em Deus de um jeito diferente do que a família dela, porque ela está acreditando num Deus real. E aí diz aqui que quando vierem aqueles problemas, aquelas dificuldades, ameaças até da própria família, como aquela pessoa, ela não tem firmeza no seu coração, ela só ficou emocionada, ela se empolgou um instante. Então fala aqui que o que foi que ao chegar a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza na sua vida espiritual. Ela tropeça, ela cai. Aí ela começa a falar, não, mas é que a minha família tá brava comigo. Me ameaçaram que eles vão tirar de mim a minha herança. Ameaçaram que eu não vou mais poder ir visitar eles. Eu não vou mais conseguir compartilhar com eles. Eles nem vão falar mais comigo. E os meus vizinhos, as minhas amizades, até mesmo o trabalho, estão me ameaçando de me demitir. Acontecem muitas coisas. As tribulações também, os dias maus, doenças, acidentes, morte de parentes, faz que a pessoa fale, não, mas é que eu fui naquela igreja, e Deus falou comigo que ia me dar paz e felicidade e bênção. Então por que a minha mãe morreu? Por que o meu pai morreu? Por que meu filho ou meu esposo morreu? Eu não vou mais naquela igreja. Porque a semente acabou caindo em pedregais. Ela cresceu um pouquinho, mas as dificuldades e as tribulações da vida, os compromissos, tudo que tem na vida fez que aquilo virasse um tropeço na sua vida espiritual e que ela não quisesse voltar mais, porque a pessoa decide que quer voltar para a vida que ela tinha antes. E fala aqui que outra parte caiu entre espinhos, onde dá para perceber que a semente, ela cresceu e ela nasceu, mas ela não chegou a dar fruto, mas ela conseguiu crescer no meio daqueles espinhos. No verso 22 fala, e o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste século e o engano das riquezas sufocam a palavra. Eu diria, os compromissos sociais da vida, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, as amizades ruins, a opinião das outras pessoas, o nosso círculo social, tudo aquilo vem. As riquezas, às vezes, também, porque a pessoa é muito rica e ela tem que
ela tem que estar sempre em festas e reuniões sociais para mostrar que ela é importante, ela tem dinheiro e ela tem que mostrar o dinheiro dela e que ela tá curtindo aquele dinheiro, então ela precisa estar lá nos prazeres da carne, nos prazeres do mundo, porque precisa que vejam ele. E fala que o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E os frutos que aquela plantinha que tinha sido plantada, que nasceu e cresceu no meio daqueles espinhos, acaba sufocada. Então percebam aqueles espinhos que são a sociedade, as amizades ruins, a família, e eu vou falar de novo, os prazeres, aqueles compromissos sociais que nós temos na vida. Todas aquelas coisas são espinhos que ficam lá puxando e falando: para que você vai fazer isso? Vão te criticar, vão zombar de você, estão falando mal de você. E aí a pessoa acaba pensando: mas eu não posso mais continuar nesse caminho. Eu não consigo ficar aqui. É muito bonito, as coisas de Deus são muito bonitas. E lá naquela igreja, Deus realmente se manifesta, mas eu não consigo. Os meus compromissos sociais são importantes demais. Isso aconteceu com um jovem. Eu me lembro que veio na igreja um jovem que era sobrinho do presidente de um país, que eu não vou falar o nome do país. E ele chegou na igreja. Ele gostou da igreja, ele se apaixonou pelas coisas de Deus e ele assistiu à igreja durante 5 anos. Ele foi crente durante 5 anos na igreja. Mas depois ele foi embora. Ele disse: eu não posso. Os meus compromissos sociais na minha vida não deixam, porque eu sou uma pessoa importante. Eu tenho uma família famosa, uma família importante no círculo social da política e do governo, e eu preciso ficar do lado deles. E aí, então, a minha vida não deixa que eu venha na igreja, eu não vou voltar mais. E ele foi embora. Eu falo jovem, mas era um homem de uns 35 anos. Ele foi embora. E no decorrer do tempo, eu continuei acompanhando a vida daquela pessoa. E eu fiquei tão triste com o final que ele teve, porque aquela pessoa sofreu muita perseguição também, por causa do meio, do ambiente que ele vivia, e há muitos perigos. Uma vez sequestraram ele, e naquele sequestro ele acabou morrendo. E Deus provavelmente não guardou ele, porque ele menosprezou a palavra de Deus, porque Deus tinha cumprido para ele muitas coisas. E ele fez promessas e cumpriu para ele. E é por causa disso que ele assistiu 5 anos à igreja, porque ele sabia que Deus se manifestava na igreja, na congregação. Mas é muito triste que os compromissos sociais da vida, e como diz aqui, os cuidados deste século, que são tantas coisas, e o engano das riquezas, as aparências, o círculo social, as ambições, ter os primeiros lugares, querer ter os lugares mais importantes e ser reconhecido, todas aquelas coisas fizeram que aquele homem menosprezasse as coisas de Deus e ele voltasse ao mundo. E então Deus também se afastou dele. Mas quando Deus se afasta das pessoas, aí coisas ruins começam a acontecer com aquela pessoa, porque eles não têm quem ajude eles, quem guarde, protege, abençoe eles, quem ajude eles, porque o Senhor se afasta. E aqui diz que no verso 22, nós já lemos, e aí o 23 fala: mas o que foi semeado em boa terra, porque fala aqui que teve uma parte daquela semente que caiu em boa terra e deu fruto, produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. No verso 23 fala que aquele que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra e dá fruto.
e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, porque aqui o Senhor, ele tinha toda a razão em dar esse ensinamento. É muito lindo o jeito que Deus nos ensina, usando exemplos da vida real, para ensinar para as pessoas. Nós percebemos que é verdade, porque nós já vimos pessoas, muitas pessoas, aliás, onde a semente realmente caiu na beira do caminho e nos pedregais. Nós já vimos tudo aquilo acontecer e ele fala para nós, o Senhor fala para nós que nós temos que ser aquela boa semente para dar muito fruto para ele. E agora vamos para o verso 10. E aqui o Senhor estava falando das suas parábolas e ele estava explicando algumas, porque ele não explicava todas. E fala que os seus discípulos se aproximaram e disseram: por que lhes falas por parábolas? Por que você fala com eles em mistérios? Por que você usa provérbios e figuras, ilustrações para falar com eles se ninguém entende? E no 11 o Senhor disse para eles: porque a vós, os apóstolos, é dado conhecer os mistérios. Vocês, os apóstolos, merecem conhecer e entender os mistérios de Deus, os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, todos os ouvintes, não lhes é dado, porque tem muitos incrédulos, tem muitos inimigos de Deus no meio deles, que não gostam da palavra de Deus. E os incrédulos, os rebeldes, os nécios, os orgulhosos, os arrogantes, eles não merecem entender facilmente a palavra do reino dos céus. Por causa disso, o Senhor falava para eles: mas vocês, os apóstolos, aqueles que acreditam, eu deixo vocês saberem aqueles mistérios do reino dos céus. No 12 fala: porque há aquele, qualquer homem ou mulher que diz que tem, qualquer homem ou mulher que diz que tem e diz que sabe muito, que é um grande filósofo, que é um grande teólogo, que entende tudo da Bíblia, mas não aceita a verdade de Deus. Fala aqui que aquilo que a pessoa tem é como se não tivesse. Fala: porque aquele que tem, dar-se-lhe-á. Mas aquele que finge que sabe e entende as coisas de Deus, mas peca, fala aqui que aquilo que tem lhe será tirado. E o Senhor faz isso no coração deles, das pessoas filósofas. Mas as pessoas que aceitam a Deus, fala aqui que Deus vai dar para eles mais inteligência, mais conhecimento. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus, fala aqui que todo aquele conhecimento que eles acham que têm, o Senhor tira deles. Aqui o Senhor falava para eles: vocês acreditaram na minha palavra, para os apóstolos, e como vocês acreditaram, eu vou dar ainda mais para vocês, eu vou revelar ainda mais mistérios para vocês entenderem. E no 12 fala: porque aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. No 13, por isso falo-lhes por parábolas, porque eles vendo, não veem. Fala aqui: vendo, não veem. Eles não entendem. E ouvindo, nem sequer ouvindo eles entendem. Porque eles não merecem. Porque eles são incrédulos. Eu falo de novo. Porque eles são orgulhosos, rebeldes, para ouvir e aceitar a palavra do Senhor. No 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, quando ele disse na sua profecia: certamente ouvireis, e não entendereis. Olhareis e não vereis, em absoluto. Que eles iam olhar, mas eles não iam conseguir enxergar nada. Foi o que Isaías profetizou. Por quê? Porque Deus castigou eles desse jeito, porque eles eram duros de coração, rebeldes, nécios, incrédulos, teimosos. E no 15 o Senhor fala para eles, da profecia de Isaías: porque o coração deste povo
está endurecido, se encheu de orgulho, de arrogância, e com os ouvidos ouviram de mau grado. Ouviram, mas não conseguem entender, e fecharam seus olhos à realidade. Eles não querem ver o que, na verdade, estava lá. Eles fechavam os seus olhos para não ver. Diz aqui também que os ouvidos deles, como eles não queriam ouvir, eles tampavam seus ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor. E então, por causa disso, Deus castigou eles desse jeito. E fala a Bíblia que fez eles ainda mais incrédulos, colocou ainda mais dureza de coração neles. E como eles não mereciam, porque eles eram duros e rebeldes naquela época, por causa disso, o Senhor disse: ainda mais eu vou fazer eles virarem mais incrédulos, mais cegos, mais surdos. Porque se eles quiserem entender e compreender os meus caminhos, eles que lutem, eles que se esforcem. E que não seja uma coisa tão simples para eles, que é só ouvir e eles verem o milagre e eles se converterem. Não. Eles iam ter que se converter com dificuldade, eles iam ter que dispor o coração para Deus. E isso aí é difícil. Nós temos que lutar para entender e compreender o caminho do Senhor. E isso aí não é fácil. Só conseguem entender e compreender as pessoas que realmente amam a Deus e fazem as coisas com amor para Deus, com o desejo de agradar a Deus e se esforçam por entender, por compreender. E quando Deus, ele vê aquela luta, aquele esforço, ele dá o entendimento para as pessoas. Eu vou ler de novo aqui quando o Senhor disse para eles por castigo, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram de mau grado, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure tão simples assim. Não vai ser simples, não vai ser fácil para eles. Eles vão ter que lutar para conseguir a salvação, porque eles foram rebeldes, eles foram duros, eles foram incrédulos. E no verso 16 fala: mas bem-aventurados sejam vossos olhos. Ele fala para os apóstolos aqui. Mas os seus olhos são bem-aventurados. Os olhos dos apóstolos eram bem-aventurados. E os ouvidos deles eram bem-aventurados, porque eles estavam vendo e ouvindo o Senhor, e eles tinham acreditado. Eles tinham acreditado, eles tinham disposto seus corações para ouvir as palavras do Senhor. E por causa disso, eles eram bem-aventurados, porque eles tinham se disposto para ouvir e acreditar no Senhor. Então o Pai abençoou eles, e eles eram bem-aventurados. No verso 17 fala: porque em verdade, ele disse, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas na antiguidade e muitos justos desejaram ver o que vedes, o que os apóstolos naquele momento estavam vendo, que era o Senhor Jesus, e não o viram. Eles desejaram ouvir o que ouvis, o que os apóstolos ouviam do Senhor, e eles não conseguiram ouvir. Porque fala aqui que na antiguidade os profetas, eles profetizaram sobre o Senhor Jesus, sobre aquele Salvador, aquele Messias, aquele Redentor. Os profetas profetizaram sobre ele. E muitas pessoas importantes, como o rei Davi e Samuel, também ouviram falar do Messias e do Salvador que viria no futuro. E eles desejavam, os profetas queriam muito conhecer aquele grande rei que era cheio de sabedoria, porque o Senhor dizia que ele era cheio de espírito de sabedoria, inteligência e conhecimento, que ele era o príncipe da paz, que ele era o rei justo. E todos eles profetizavam aquilo, então eles queriam muito conhecer aquele rei que Deus falava para o futuro. Mas eles não conseguiram porque morreram antes disso. Então, por causa disso, o Senhor Jesus falava para os seus apóstolos que eles eram bem-aventurados daquilo que eles conseguiam enxergar e ouvir, porque eles estavam vendo ele, estavam vendo o Messias, o prometido desde a antiguidade, o príncipe que os profetas tinham falado desde a boca de Moisés. Ele dizia para eles, todos eles,
queriam ter ouvido e visto aquilo que vocês estão vendo. Então ele falava para eles: vocês são bem-aventurados, aproveitem e não menosprezem aquilo que Deus está dando para vocês. E nós hoje, quantas vezes nós também falaremos para as pessoas que vêm na nossa congregação, que nós falamos para eles de Deus e testificamos e falamos na igreja do Senhor, o Senhor fala, Ele me fez promessas, Ele me cumpriu, Ele disse aquilo e Ele cumpriu, Ele fez tal milagre e felicidade, Ele deu felicidade para as pessoas, alguém ia se matar e o Senhor disse, não, eu vou te fazer feliz, e Deus fez desse jeito. Nós contamos para eles e testificamos para as pessoas, e as pessoas ficam emocionadas, elas ficam alegres. E as pessoas falam, eu gostaria de ver e ouvir, eu gostaria de sentir aquilo na minha vida também. Eu queria experimentar aquilo na minha vida, como que eu faço? Aí nós falamos, vai na igreja, seja sincero, ame a Deus e se entregue a Deus, para que você também possa desfrutar de todas aquelas bênçãos e da presença de Deus na sua vida e no seu coração, para que Deus também chame você de bem-aventurado. Por quê? Porque você, no seu coração, tem a Deus morando dentro. Quando Deus morar nos nossos corações, nós poderemos falar que somos bem-aventurados. Bendito seja o nome do Senhor. E agora vamos para uma outra parábola. Vamos para a parábola do trigo e do joio, no verso 24, que diz... O Senhor propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em campo. Fala aqui que aquele homem, ele tinha semeado uma boa semente, ele tinha escolhido a semente que ele ia plantar. Porque aqueles que plantam, aqueles que trabalham no campo, sabem que as sementes têm que ter boa qualidade. Porque se não for, não vai ter bons frutos. E ela não tem que ir misturada com outro tipo de semente, porque vai prejudicar o nascimento da plantinha e a sua produção. Então, esse semeador fala aqui que ele escolheu do melhor das suas sementes. Um trigo limpo, puro, que não tinha nem pedrinhas, não tinha nada, estava limpa aquela semente do trigo quando ele plantou no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, aqueles que tinham trabalhado naquele campo, veio seu inimigo, que é o diabo, e semeou o joio entre o trigo. Aqui fala que um inimigo veio, semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Então, fala aqui que com certeza os homens estavam dormindo, cuidando do campo, porque eles não tinham terminado de plantar. E enquanto eles dormiam, veio um homem invejoso que veio e semeou o joio. Sementes de arvorezinhos, de ervas daninhas, de pastagem. Ele misturou tudo e foi e plantou lá. E aí ele retirou-se. E no 26 fala, e quando a erva brotou e deu fruto, então apareceu também o joio. Nasceu o trigo, e junto dele também nasceram brotinhos de joio. No verso 26 fala, no 27, vieram os servos do dono da casa e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Nós percebemos que você tinha dado para nós sementes puras de trigo limpo, de onde, pois, vem o joio. E o Senhor disse para eles, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos e o arranquemos, que nós arranquemos aquela erva daninha? Aquele joio, você quer que a gente arranque? E o dono do terreno falou, não, porque as duas cresceram juntas. E se vocês forem arrancar o joio, vocês também vão arrancar o trigo. Não dá para fazer. Vocês vão ter que deixar assim. Vai ter que deixar eles crescerem juntos até sair o fruto. E quando nós recolhermos os frutos, nós vamos ver o que vamos fazer. E no 28, eles disseram, queres, pois, que vamos e o arranquemos? E o dono do terreno, no 29, falou, não,
para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntas as duas coisas até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para queimá-lo. Mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Então, percebam o que ia acontecer com aquele joio. Deixai crescer juntos o joio e o trigo. Porque é perigoso que, se vocês arrancarem o joio, vocês vão acabar arrancando também o trigo. Quando na igreja, na congregação, tem todo tipo de pessoas, porque vem muitas pessoas. Porque o Senhor Jesus disse que muitos eram chamados, mas poucos os escolhidos. Então, numa congregação, vem muitas pessoas. E todos eles foram chamados por Deus. Deus fez um chamado para eles. Mas só os escolhidos são aquele trigo. O Senhor, Ele plantou, Ele semeou trigo. E o que aquilo significa? Que vem muitas pessoas na congregação e todos recebem profecia. Todos escutam, todos ouvem a pregação que o pregador deu, o pastor deu desde o púlpito. Todos eles falam: ai, que pregação bonita, que ensinamento lindo, que doutrina linda. É lindo ouvir eles cantando, os hinos são bonitos e a leitura da Bíblia é bonita, os louvores são legais. E as pessoas acabam também participando dos dons espirituais. Elas vêm nos dias de louvor, nos dias que a igreja se congrega, e aí as pessoas que têm os dons espirituais ficam impondo as mãos neles e dão profecia para eles. Outros impõem as mãos por cura, pelo dom de cura, para libertar eles de feitiços. As pessoas vêm e elas querem profecia para Deus falar com eles sobre a sua vida e sobre o que eles quiserem. E parece que todos eles estão contentes. Mas, na verdade, no meio de todas aquelas pessoas tem joio. Então, as pessoas poderiam dizer: mas o que o joio faz? Aqui nós vimos que o joio era uma erva daninha. Mas e os seres humanos? Como que é o joio? As pessoas que estão na igreja, mas não se converteram a Deus. Tem muitas pessoas que vêm, elas até pedem profecia todo dia. Que elas vêm para receberem profecia todo dia para Deus falarem com eles. Se eles viajam, se eles não viajam, se eles vão casar, se eles não vão casar, se eles vão se divorciar, se eles não vão se divorciar. As pessoas querem profecia para tudo. Mas nas suas vidas, elas não deixaram o rancor. Elas não pararam de ter ódio. Elas não abandonaram a inveja, nem os ciúmes, nem a fofoca, nem a crítica, nem a murmuração. Elas não pararam de xingar as pessoas, nem de falar mal das pessoas, nem de querer ter vingança contra as pessoas, nem de praticar usura. Eu conheço muitas pessoas que estão há tempos na igreja, anos, e elas ficam emprestando dinheiro com juros super altos, juros de 15%, 20%. Isso aí é usura. Mesmo que fosse só 5%, já é usura. Porque eu sei que tem pessoas que têm dinheiro e elas falam: eu vou viver do meu dinheiro, então eu vou emprestar com juros. E tudo bem. Mas vocês têm que olhar para os bancos, para os governos, quais os juros que eles colocam para ser justos e para ter cuidado de cobrar os juros excessivos, abusivos, porque no fim acaba tirando da pessoa a sua moradia e deixa ela sem nada porque a outra pessoa não conseguiu te pagar porque você colocou uns juros muito altos. E aí, pela dívida, ela perdeu tudo. Isso tá certo? Claro que não. Deus não gosta daquele tipo de joio. Tem outros que vêm na igreja
e vem na congregação e é tudo muito bonito, a pregação é legal, mas eu vou continuar cobrando juros, sendo AJ. Outros que têm muita avareza, têm muita cobiça, têm muita ambição. Então, a pessoa quer vender tudo mais caro, aí altera uma balança para ela ficar falsa, então ela acaba vendendo, na verdade, meio quilo, como se fosse 1 quilo, porque a balança foi alterada. O preço que fica botando os produtos não são preços justos, fica aumentando eles. Isso aí não está bem diante de Deus. Isso aí é joio, é ser joio. As pessoas que ficam fofocando dos outros, que ficam murmurando dos outros e criticando os outros, isso aí é joio. Outras pessoas que eu ouvi falar que vêm na igreja e estão na igreja faz uns 10, 15 anos, mas ainda mexem com feitiços e amarrações nas suas casas, fazendo aquelas coisas. Isso aí é ser joio. Outros que eu ouvi falar também que ficam com os seus agouros, as suas crenças, ficam colocando algumas pulseiras. Eu já tinha falado disso, mas eu vou falar de novo. Ficam colocando pulseiras no pulso de cores diferentes e pedrinhas e sementes e coisas, amuletos que são para que não façam efeitos os feitiços e as simpatias. Então as pessoas ficam andando com amuletos e com as superstições do alho, que é para botar um alho atrás da porta, e um monte de coisas para boa sorte, e daí não vai fazer efeito o trabalho que fizeram contra você. Outros, com aqueles agouros e superstições, eles continuam com os seus ídolos e as suas crenças religiosas que eles faziam antes, ensinando para as pessoas na igreja e tendo agouros que não é para passar embaixo de uma escada, que não é para usar a cor vermelha, que é só para usar a cor vermelha e não jogar água dentro de casa. E todas aquelas pessoas vêm na igreja, na congregação. Isso aí é joio. Isso aí é o joio. Porque eles ouviram falar da palavra de Deus e o ensinamento e eles não querem obedecer. Eles não querem obedecer. Os pastores falam para eles que não é para acreditar naquilo, nem para botar fé. Mas aí eles falam, não, mas o que a minha família, os meus vizinhos vão falar? Eu preciso ficar fazendo isso aqui para eles não me criticarem, porque eu quero ter a minha família perto e então eu preciso fazer o que eles querem. Tudo aquilo é joio, porque sempre perguntam para mim o que é o joio. Então agora vocês sabem o que é joio. O joio é tudo aquilo que é pecado, as coisas que ofendem a Deus e que nós ainda estamos fazendo. E nós chegamos aqui na igreja por 10, 15, 20 anos e ainda estamos fazendo aquilo, acreditando ainda naquilo. Então, nós estamos prejudicando a nossa vida espiritual e ainda estamos prejudicando a vida espiritual das pessoas ao nosso redor, na nossa casa, as pessoas que estão conosco. A gente prejudica eles porque eles percebem o que você está fazendo, o que você está acreditando. Então, você acaba prejudicando a vida espiritual deles. E no meio da congregação, as amizades também, porque as pessoas acabam fazendo amizades na igreja e eles falam e contam muitas coisas uns para os outros, aí descobrem o que aquilo fez e o que aquilo falou. Ai, você falou mal de mim, você me acusou, você falou para tal pessoa que era tal coisa, e outro fala, mas eu vi você na praia nu ou andando só de biquíni, e outro fala, eu te vi num bar, tudo bêbado. Então isso aí é o joio. Aquilo que prejudica a vida espiritual daqueles que verdadeiramente andam no caminho reto do Senhor. Então, o joio é seguir, continuar fazendo as coisas, as práticas pecaminosas, os vícios, os costumes, aquilo que você vivia e praticava no mundo e que depois você chegou aqui na igreja
E você ouviu a palavra de Deus, você se apaixonou dele, você gostou, mudou de religião, falou, eu vou ficar aqui porque Deus está aqui, mas você realmente não está vivendo uma vida completa no Evangelho. Você não está vivendo uma vida completa diante do Senhor. Você precisa se converter a Deus 100%. Lembrem que a semente tinha que dar 30 por 1, 100 por 1, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E é isso aí, somos nós, quando nos convertemos ao nosso Deus ao 100%. Não vamos nem cogitar as outras coisas, porque o Senhor exigiu aquela conversão total de nós, aquele joio verdadeiro, darmos aquele fruto. É isso o joio. As pessoas achavam que o joio era só ter inveja de alguém ou ficar brava e ser briguento, isso aí é joio. Não, joio é tudo, todos os vícios, os pecados, os costumes que você não muda, os costumes que você ainda não mudou. E você continuou vivendo, fazendo aquelas coisas na igreja. E eu falo de novo, você está se prejudicando e prejudicando as pessoas que moram junto com você. E os crentes, as suas amizades que você fez na igreja. E ainda os vizinhos e as amizades lá no mundo que sabem que você mudou de religião, que você vai na igreja. Eles falam, desde que ele mudou de religião, eu vejo ele igualzinho, faz as mesmas coisas que ele fazia antes, é ruim do mesmo jeito. As pessoas podem falar aquilo, outros podem falar aquela pessoa, desde que ela chegou na igreja, ela mudou, olhem como ela se transformou, é uma pessoa educada agora, é uma pessoa que sabe se conduzir, uma pessoa que dá para confiar nela, que tem honra, que é honesta, e eu admiro como que Deus abençoa aquela pessoa, ela realmente está no lugar onde Deus está, eu parabenizo ela. Aí as pessoas falam isso do trigo verdadeiro, daquela semente que caiu em boa terra e produziu muito trigo perfeito, muitos frutos. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos trigo. E nós temos que andar no processo da nossa vida que nós vamos andando, nós temos que mudar, pedir para Deus nos ajudar a mudar os vícios, por exemplo. Tem pessoas que falam que fumar cigarro, fumar tabaco, isso aí não é pecado. Mas isso aí prejudica o seu corpo e a sua saúde, então é ruim sim. Tudo que for ruim e prejudicar o seu corpo, nós temos que evitar. Além disso, você acaba gerando um vício em você, uma coisa que é muito desagradável, porque ninguém gosta de sentir o cheiro de fumaça que vem do seu cigarro. As pessoas ficam desconfortáveis, elas ficam chateadas, então você está chateando os outros com o fedor e a fumaça do cigarro. E, além disso, você está prejudicando a sua saúde. Então, Deus fala para você, para de fumar, porque aquilo está te prejudicando e você prejudica os outros. Os jovens, as crianças, elas te veem e elas vão querer fazer o mesmo. Tudo que for ruim, nós temos que tirar de nós. E é isso que Deus ensina para nós, de sermos cuidadosos e sair daquilo, sermos livres de tantos vícios e tantas coisas, tantos pecados. Isso aí é o joio. E vocês percebem o que fala no final sobre o joio? No verso 30 fala, deixai crescer juntas as duas coisas até a colheita. Vocês sabem qual é a colheita? A colheita é o fim da nossa vida, de um lado. Quando eu for morrer, onde que eu vou? Se eu fiz joio na igreja, com certeza, provavelmente eu vou me condenar. E quando eu morrer, Deus não vai me receber. Mas aí, de um outro lado, nós temos o fim do mundo, onde, quando fala em Apocalipse, que os anjos vão estar lá e as bodas do Cordeiro, e tem uma cidade que Deus tem preparada para os justos, para aqueles que foram trigo, que deram bom fruto. Isso aí também é o fim da colheita. Fala que recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimá-lo. Queimá-lo é queimar no inferno. É queimar no inferno.
Mas o trigo recolheu em meu celeiro, porque para aquelas pessoas só tem felicidade. E nós queremos ser trigo. Nós estamos lutando para ser aquele trigo limpo e perfeito. E nós temos a nossa vida toda como chance para mudar. Nós temos que mudar e temos que a cada dia sermos melhores. E, por último, nós vamos ler sobre o grão de mostarda. Não se esqueçam, então, o que é o joio. Vocês entenderam agora, não é? E aqui fala, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Fala, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, fala aqui. Mas, crescendo, é maior que as hortaliças e se faz árvore, uma árvore grande, de tal modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Fala aqui sobre a vida espiritual de um crente, homem ou mulher. A vida espiritual, esse homem ou mulher chegaram na igreja, chegaram na congregação, ouviram a palavra do Senhor porque receberam profecia. Eles seguiram em frente, se converteram a Deus, se batizaram em água, depois receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles começam a cumprir com os seus deveres na igreja e recebem os dons espirituais. E então, a sua vida espiritual começa a crescer, vai crescendo e no final vira uma pessoa cheia de doutrina, de conhecimento das coisas de Deus, serve para Deus, trabalha para Deus, vira um profeta, vira um apóstolo, vira um evangelista, vira um mestre. É isso que acontece aqui quando fala que se faz uma árvore tão grande que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. A pessoa vira um grande mestre, uma grande evangelista, um grande pastor e ensina para os outros, para muitas pessoas. São essas pessoas que vêm ouvir ele, que são essas árvores do céu que vêm aninhar-se nessa árvore aqui. É muito bonito e formoso nós sermos comparados com aquela árvore do grão de mostarda. É isso que nós queremos ser como uma árvore de mostarda. O nosso testemunho, ter uma vida de exemplar de um homem e uma mulher que sejam verdadeiramente filhos e filhas de Deus. É isso que nós queremos ser, verdadeiros filhos de Deus, virarmos essa árvore de mostarda. Falemos para Deus que nós queremos ser que nem aquela árvore de mostarda, que no começo é a semente mais pequenininha, mas daí vira uma árvore tão grande para servir a Deus e ganhar muitas almas para o reino dos céus. E aqui no verso 33 fala, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Nós sabemos que o fermento é um produto que altera, que mexe no que, como poderíamos dizer, na massa, na farinha, numa mistura. Então, o fermento altera, aumenta, ela faz crescer, ela faz aumentar aquilo. E fala que o reino dos céus, quer dizer, o evangelho do nosso Senhor Jesus, é o reino dos céus. E diz aqui que ele é semelhante ao fermento. Diz aqui que uma mulher tomou uma medida de fermento e misturou ela em 3 medidas de farinha. Misturou ela. E diz que misturou ela até que tudo ficou fermentado. E diz que o reino dos céus é como aquele fermento e que depois cresce. Alguém vem e fala da palavra do Senhor. Acaba dando testemunho de Deus, começa a testificar e falar e ensinar a palavra de Deus para alguém. E aí começa a orar por aquelas pessoas que estão ouvindo. Ela faz milagres e sinais. Deus usa aquela pessoa para fazer milagres e sinais na frente daquelas pessoas. E aí o que acontece? Aquelas pessoas começam a se converter para Deus. E aquele fermento que estava dentro da pessoa fez efeito, ficou misturado naquelas pessoas, falando das maravilhas de Deus e do reino dos céus. E as pessoas que ouviram ele se converteram a Deus. Do mesmo jeito que aconteceu com Pedro no dia de Pentecostes, quando ele levantou para dar a primeira mensagem, o primeiro sermão. E depois, quando ele começou a pregar e falar de Deus, das maravilhas de Deus, vamos dizer,
Naquele momento, Pedro estava representando aquela mulher com o fermento e ele começou a misturar fermento nas pessoas que estavam ouvindo ele. E misturou até que ficou fermentado. E como que isso aconteceu? Com a pregação dele. Ele começou a ensinar e pregar das coisas de Deus desde a antiguidade, falar do Senhor Jesus, do Salvador, do Messias, do Filho de Deus que veio e aconteceu isso e aquilo. Aquilo foi a mensagem dele. E Deus começou a fazer milagres e sinais em todas aquelas pessoas. Deus começou a entrar no coração daquelas pessoas, de cada um que estava ouvindo ele. E fala que todos ficaram tão emocionados que eles acreditaram. Por quê? Porque ele misturou o fermento dentro deles. E fala em Atos que todos começaram a perguntar para o Pedro o que fazer. Fala que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E aí perguntaram para ele, o que nós vamos fazer? Todos os 3.000, ele tinha fermentado com o fermento dele, com o ensinamento dele. É desse jeito o reino dos céus, com a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo, com o respaldo do Senhor. É esse o poder, é esse o fermento, o poder daquele fermento de Deus. Deus, com o seu poder e o seu respaldo e o seu Espírito, fez que todos aqueles corações que estavam ouvindo Pedro se convertessem a ele, aceitassem, entendessem e acreditassem e até perguntassem para ele, o que nós vamos fazer? E ele falou, acreditem em Cristo. Naquele dia a Bíblia fala que se converteram ao Evangelho 3.000 pessoas. É essa parábola do reino dos céus que é semelhante ao fermento que aquela mulher tomou. E no verso 34 fala, tudo isso disse Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, de modo que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, quando disse, abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O Senhor usou as parábolas, usou todos esses provérbios sobre coisas reais que aconteceram na antiguidade. Fala que desde a fundação do mundo aconteceram muitas coisas. E o Senhor contava tudo para eles, evangelizando e falando do reino dos céus, falando para as pessoas pelas parábolas. Então, nós agradecemos o nosso Deus e essas aqui são as formosas parábolas que o Senhor falou, usou para conseguir pregar o seu evangelho, as boas novas de salvação, aquele plano de salvação que ele tinha, que é o reino dos céus. A honra e a glória seja para o nosso Deus e eu espero que vocês tenham conseguido entender, porque perguntaram tanto para mim sobre as parábolas que tínhamos ensinado, mas mesmo repetindo, isso aqui parece que fosse a primeira vez que nós falamos sobre o assunto. Então, glorificamos o nosso Deus e vamos agradecer e louvar a Deus por causa disso. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, tu amor, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque esta oportunidad y Señor, nosotros somos bienaventurados porque nos has dado a conocer tus caminos, nos ha dado esta oportunidad de conocerte. Somos privilegiados. ¿Qué privilegio tenemos, Señor? Ante tantos millones de gente que hay en el mundo. Y tú nos has mirado a nosotros, Señor. Y aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor. Y tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque tú has venido a habitar en nuestros corazones. Has venido a vivir con nosotros, a enseñarnos, a guiarnos, a orientarnos. Estamos esperando, Señor, que cada día nos enseñes más y más, porque queremos ser perfectos, queremos ser ese trigo perfecto, desnudo, que cae a tierra y hace su obra y sale un árbol y da muchos frutos. Y nosotros queremos ser esa buena semilla para llevar muchos frutos, para presentarnos delante de tu presencia con nuestras manos llenas de el producto, Señor, de todo lo que tú nos diste aquí en la tierra.
Queremos servirte, Señor, queremos trabajar en tu viña, trabajar, Señor, cada día. Ayúdanos, enséñanos. Quita, Señor, de nuestros corazones todo aquello que sea de cizaña, todo aquel vestigio de cizaña que haya en nuestros corazones, quítalo, Señor, sácalo de nosotros, Señor. Haznos limpios, libres, danos un corazón limpio, Señor. Ahora ya entendemos, Señor, cuando tú dices que tú quieres corazones limpios. Un corazón limpio no tiene cizaña. Corazón limpio está desocupado completamente de cosas malas. Y eso es lo que nosotros queremos, porque tú siempre dices que tú quieres que seamos de corazón limpio. Ayúdanos, Señor, a esta limpieza. Que seamos como esos niños que son puros, pero muy maduros en nuestra manera de pensar y de actuar. Que tú nos des inteligencia y sabiduría para proceder sabiamente, prudentemente, actuar en la vida. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por tus bendiciones maravillosas. Gracias por tu amor y gracias porque nos has mirado con ojos de misericordia. Y aquí estamos, Señor, y tú nos estás despejando el camino, nos estás limpiando todo para que sigamos adelante. Ayúdanos, Señor, a agradarte. Te damos las alabanzas, te damos la honra, te damos la gloria. Tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Todos los pueblos, naciones, lenguas, todos los seres humanos deben alabarte, deben adorarte, Señor, glorificarte. Todos tienen que humillarse delante de ti, buscar tu rostro y alabar tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Gracias, mi Padre. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas, hombres, mujeres y niños que están enfermos, graves, con diversas enfermedades, con muchas enfermedades incurables, diversas enfermedades en su organismo interno y en su organismo externo también. Y que tú los libertes y los limpies y quites toda mancha y quites, Señor, toda cadena y toda atadura y toda ligadura y toda maldición del diablo. Que sean libres y limpios aquellos que han sido víctimas de las brujerías, de las hechicerías. Liberta a cada uno, Señor, y sana, Señor, toda enfermedad. Escucha las oraciones de todos. Escucha las peticiones que ellos hacen delante de tu presencia. Mira los anhelos del corazón de cada uno. Si les conviene, Señor, sé tú concediendo los anhelos del corazón y bendiciendo y libertando, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a mucha gente, aquellos que andan con muchos vicios. Libértalos, Señor, de todos esos vicios, porque hay muchos que te piden a ti que les quite el vicio. Señor, escucha las oraciones de todo. Ten misericordia, mi Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 55, Esta é a Igreja do Senhor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. A glória é para o meu Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, te agradecemos, Pai Santo. Obrigada e que as bênçãos do meu Senhor sejam para todos vocês, os meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe todos. Mando muitos abraços e beijos. Amo vocês muito no Senhor e até mais. Deus abençoe.